Olá, bom dia a todos. Tudo bem? Como está? Você está nos ouvindo? Você consegue nos ouvir? Todos nos ouvindo? Aqui. Como está o áudio? Guilherme, você nos escuta? Eu escuto bem. Aqui estou ouvindo bem. Ok, por favor, não dê retorno aí, todos nos ouvindo? Bom dia a todos. Ok, muito bom dia a todos. É um prazer estar com vocês em mais um dia com esse conteúdo, Todos pela Construção. Hoje, dentro da iniciativa Construliga e Sebrae Nacional, nós temos aqui a participação e professor Parsequian. Ele é professor associado da Universidade Federal de São Carlos. Desta norma, a nova norma de alvenaria estrutural, a NBR 16868, que foi um grande avanço, por muitos anos nós lutamos, né, Guilherme, para que isso chegasse nesse nível de maturidade, foi muito bom. Fazer para nós o que é nessa questão da operação, do nosso dia a dia, que tem sido o tema dos nossos aqui. Obras de acordo estrutural. Guilherme, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelo movimento. E agora a palavra é com você. Muito obrigado aí. Obrigado, Davidson. Agradeço o convite. Prazer grande de reencontrar aqui, né? A gente já trabalhou junto a várias oportunidades. Eu lembro nessa norma aí, em 2002, a gente fazia reunião em conjunto, né? Nesse mesmo comitê de norma, que na época era concreto, mas evoluiu para essa norma aí, que está chegando agora numa unificação. Bom dia a todos. Então, a ideia é falar sobre controles de obras de acordo com a nova norma de alvenaria estrutural, essa norma, né, 16868 ou 16868. Começar fazendo uma rápida introdução. Então, a gente tinha bastante tempo já, como o Davidson comentou, essa intenção de unificar as normas brasileiras, né? O Brasil era o único país que tinha norma para bloco cerâmico, norma para bloco de concreto. Então, a gente conseguiu isso nesse comitê, e não só a unificação dos tipos de alvenaria, né, concreto e cerâmico, atualmente, mas também a gente conseguiu unificar os conteúdos, tudo numa norma só. Então, vocês podem ver que a norma toda está reunida num único número, né? Essa norma 16868, ela tem 5 partes. A parte 1 é projeto, a parte 2 é execução e controle de obras, a parte 3 é métodos de ensaio. Isso começou a ser discutido em 2016, né, numa primeira reunião que foi feita aqui em São Carlos, aqui na Universidade Federal de São Carlos, e houveram várias reuniões em vários locais, na Unicamp, na USP, fora, para a gente chegar nesses textos. Ao longo do caminho, as coisas foram aprimoradas e foi incorporada a parte de ensaios. Então, esse trabalho todo durou aí cerca de 2 anos, foi entregue à BNT em fevereiro, março de 2018, isso agora entrou em consulta pública, mas a consulta pública está encerrada, ela encerrou agora em abril, e nós vamos ter a próxima reunião desse comitê de norma, dia 19 de maio, que já é reunião para avaliação da consulta. Então, provavelmente, quando a norma vai ser aprovada em definitivo e, na sequência, entrar em vigor. Além dessas partes que já estão finalizadas, essa norma contempla também, né, um projeto de se criar uma parte 4, situação de incêndio, e uma parte 5, projeto para ações sísmicas, né? Então, a parte de incêndio está sendo discutida, acho que vai ter ainda um bom trabalho pela frente, mas ela está sendo trabalhada, né? Já tivemos aí mais 4 discussões, a gente fez um workshop na Unicamp para tratar disso, né? Isso daí está sendo trabalhado. Então, esse é o projeto de norma com essas 5 partes.
do nosso curso, a intenção é falar sobre controle, né? O controle de obra, assim, uma parte básica aí do controle. Fazer uma breve introdução, então, breves comentários sobre a parte 3, que são métodos de ensaio. Então, em métodos de ensaio, lá estão descritos os procedimentos para alguns ensaios, né? Então, tem ensaios de prisma, esse é o prisma, ensaio de parede a flexo com pressão, ensaio de cisalhamento, ensaio de pequena parede, ensaio de tração na flexão. Então, lá os procedimentos de como proceder com o ensaio e como calcular o resultado do ensaio, né, valor característico, etc. Nós utilizamos no dia a dia prisma, né, que é o dia a dia base, e também no dia a dia flexo-compressão. Os outros ensaios é mais para novos materiais, novos tipos de bloco, uma caracterização especial. Dia a dia da obra você vai fazer esses dois. Essa parte 3 trata ainda de uma novidade, que é um procedimento para extração de testemunhos de corpos de prova extraídos de paredes prontas, né, de edifícios já executados, que é para eventualmente tirar aí uma contraprova de um edifício que está em dúvida se aquela alvenaria tem resistência ou não. Então, ela traz esse procedimento, mas não é tópico aqui do nosso curso. Ela traz como calcular valor característico. Então, o valor característico é o que está aí na tela agora. O valor característico, a nossa amostra usualmente é pequena, ela tem menos do que 20 exemplares, então a gente calcula por essa formulação, né? Até 20 a gente usa essa formulação, que é um amostrador espanhol, né? Um espanhol que deduziu, isso tem outras normas, e é o procedimento que a gente vai adotar. O que eu queria destacar aqui são duas coisas. Primeiro, você pode ver aí que é possível calcular valor característico a partir do mínimo de 3 exemplares, né? A gente está acostumado a fazer 6 prismas, mínimo 6. Essa norma permite o mínimo de 3, né? Com um certo critério. Vai perceber aí claramente quando você usa 3 exemplares e não 6, até o exemplo que eu vou fazer na sequência, a forma de calcular muda, né? Então, a gente, em 3, o valor que estava aqui era 0,8, em 6, o valor mínimo é 0,89 do menor valor. Então, você vai ser um pouco mais rigoroso quando você usa o cálculo a partir de 3 exemplares, né? Você vê aqui o 0,8 e o 0,89. E, além disso, a norma tira aquele limite de que o valor característico não podia ser maior do que 0,85 valor médio. Isso tem um histórico do porquê que existia, acho que não vem o caso aqui agora, mas o fato é que o valor característico vai ser, se você tiver 3, 4 ou 5 elementos, vai ser esse φ, que está colocado aqui na tabela, ali à direita, vezes o menor valor. Se tiver 6 ou mais exemplares, né, vai ser ou o φ vezes o menor valor, ou essa formulação que está ali bem na parte central em cima. 2 vezes o menor valor, mais o segundo valor, até o valor I menos 1. Tá? Você vai admitir como característico o maior dos dois. Não tem mais o limite da 0,85 da média. Então, vou fazer aqui um rápido exemplo. Então, vamos supor que a gente tivesse, teoricamente, feito aí ensaios com 3 corpos de prova de prisma, e o resultado foi 6,1, 6,4 e 6,8 MPa. Qual seria o valor característico se eu tenho 3 exemplares? Ou um outro amostra deu resultado muito parecido, 6,1, 6,4, 6,8, e repetindo, né, os mesmos resultados, como se fossem 6 exemplares. Vamos ver qual que é a diferença aqui no cálculo do valor característico. Então, se eu tenho 3 exemplares, eu vou ter que calcular diretamente por essa expressão.
vai ser o φ, n igual a 3, φ igual a 0,8, vezes o menor resultado. Nosso menor resultado, o F1, no caso, é o 6,1 MPa. Portanto, direto, o FPK vai ser 0,8 vezes o menor, 6,1. O FPK dessa amostra é 4,9 MPa, quando eu tenho 3 exemplares. Então, guarda esse número, 4,9 MPa. Se eu tivesse agora 6, então eu tenho 6 exemplares com resultado muito semelhante. Vamos calcular o valor característico. Então, agora o valor característico com 6 seria, de novo, o φ, que para 6 é 0,89, então vai ser FPK estimado 1, o φ, 0,89, vezes o menor valor, 6,1. Então, já de cara, esse resultado é 5,4 MPa. Mas também a gente usa essa outra formulação, né? A gente vai fazer aqui, organizar em ordem crescente os resultados e utilizar os resultados aí, o I menos número de exemplares dividido por 2, né? Os resultados da média para baixo, da mediana para baixo, para calcular o valor característico. No caso de n igual a 6 e igual a 3, a resposta aqui nessa formulação seria eu pegar o menor resultado, mais o segundo menor resultado, menos o terceiro. Tá? Depois você faz com calma, basicamente é aplicar essa formulação. Então, com 6, eu teria um segundo FPK, FPK2, que seria o menor resultado, que é 6,1, mais o segundo menor, que também é 6,1, aí eu dividiria por 2 vezes 2, então 2 com 2 cancela, menos o terceiro, 6,4, isso daria 5,8 MPa. O valor característico é o maior desses dois resultados. Então, portanto, ó, com n igual a 6 para resultados muito semelhantes, o valor característico, que com n igual a 3 era 4,9, foi para 5,8. Tá? Então, essa norma traz uma possibilidade de você ter menos exemplares, menos ensaios de prisma, porém, é muito mais rigoroso aí o valor que você vai admitir como característico. Tá? Com 3, ele é bem inferior. Então, em termos práticos, você consegue fazer menos ensaios em pequenas obras. Geralmente, pequenas obras, a gente tem uma sobra aí de resistência. Então, nesse caso, se você quiser fazer só 3 prismas, tudo bem. Lembrando que vai ser mais rigoroso o cálculo, o característico vai ser menor. Provavelmente, em edifícios altos, você não vai conseguir, que a gente está ali com menos folga, né, para admitir o valor característico. Então, a parte 3 traz essas mudanças, além de outros detalhes que não vêm aqui ao caso, né? A gente focou esse curso como projeto, como controle de obras, né? Então, a ideia era a gente fazer um exemplo aqui do controle de obras. Então, vamos lá. Parte 2, execução e controle, focando um pouquinho na parte de controle. Bom, controle, isso aqui vem desde a última revisão lá, 10 anos atrás, necessário você ter caracterização prévia dos materiais a serem utilizados na alvenaria. Então, antes de começar a obra, você precisa ter, para os materiais que você vai utilizar nessa obra, para todas as resistências de bloco, todos os tipos de bloco, todas as resistências de argamassa e grout, todos os prismas, oco e eventualmente cheio, você precisa ter um resultado, um relatório de ensaio
com esses materiais, para você saber, ter certeza que vai atingir o valor especificado em projeto, tá? Então, antes de fazer a obra, você tem que ter todos os prisma, bloco, grout, argamassa ensaiados e comparados com o que foi especificado no projeto, para você ter certeza que eles vão ser atingidos. Isso pode ser utilizado um valor que já exista, né? O fabricante tem por hábito fazer relatórios de prisma, ou pelo menos do bloco, e esses relatórios não são antigos, são novos, têm menos de um ano. Então, você pode aproveitar esse ensaio que já foi feito como caracterização prévia. A construtora está terminando uma obra e vai utilizar os mesmos materiais. E esses ensaios que foram feitos para a obra terminando tem menos de um ano. Então, serve como referência para a obra seguinte, desde que sejam os mesmos materiais, né, os mesmos tipos de materiais. Aqui em amarelo tem uma observação importante. A gente tem, quando a gente usa aditivos, incorporadores de ar, etc., a gente tem que ter um controle muito bom dos nossos processos, né, da quantidade de aditivo, do tempo de mistura. O que eventualmente acontece é você ter uma argamassa com uma boa resistência à compressão, porém com teor de ar incorporado muito alto, e nesse teor de ar incorporado muito alto, ela não permite uma boa aderência com os blocos. Então, toda vez que você tiver argamassa com aditivos, é obrigatório também na caracterização prévia fazer esse ensaio de tração na flexão. Tá? Então, esse ensaio que está em amarelo, é esse ensaio aqui. Ensaio simplesinho de ser feito. Você constrói um prisma com 5 blocos, né? Aqui o prisma construído de 5 blocos. Coloca 2 blocos em cima só para fazer peso aí durante o tempo de cura. Após aí 28 dias, mas se você quiser fazer com 14 já é suficiente, você faz esse ensaio aí de flexão. E com isso você vai medir aqui qual que é a aderência aqui dessas juntas, né? Se ela tem boa aderência ou não. Então, simples de fazer, 4 roletes aqui, uma placa aqui, que você use de apoio, utilizando os próprios blocos como carga, você consegue fazer esse ensaio, você consegue certificar se tem ou não boa aderência. Então, obrigatório na caracterização prévia, sempre executar esses ensaios quando a argamassa não é apenas cimento, cal e areia. Então, caracterização prévia seria isso, né? Você vai fazer pelo menos 6 prismas, tá? Pelo menos 6 grautes para cada resistência e pelo menos 6 argamassa. E você vai fazer a quantidade de blocos de acordo com a amostra mínima da norma específica aí para o tipo de bloco. Então, se a gente tiver com bloco cerâmico são 13, com bloco de concreto são 6, a gente vai ver isso na sequência. Caracterização prévia está aqui em rosa. Aquela questão que eu comentei, se você já tiver os ensaios, os resultados dos ensaios, eles não tiverem mais que 360 dias, você usa o resultado que você já tem. A outra questão, preciso fazer prisma grauteado? É o prisma que está desenhado aqui, né, a foto colocada aqui, prisma grauteado. É obrigatório você fazer prisma grauteado quando o projeto utilizou o grauteamento para aumentar a resistência à compressão da parede. Usualmente vai ser um detalhe parecido com esse. Esse que está aqui no canto. Você perceba que é um grout ao longo da parede, que foi utilizado para aumentar a capacidade de carga aí
da parede à compressão. Nesse caso, esse pavimento tem esse detalhe, precisa fazer ensaio do prisma cheio. Ah, não, foi utilizado só naqueles pontos em que eu precisei armar, e o grout está ali para conseguir, né, unir a armadura na parede. Então, nesse caso, você precisa fazer um ensaio do grout, mas não especificamente do prisma grauteado. Controle de blocos ou tijolos. Lembrando que essa norma nova traz aí especificações para alvenaria estrutural com tijolos. Então, que controle a gente precisa fazer para recebimento dos blocos em obra? Isso daqui foi um grande avanço dessa nova norma. A gente não tinha isso claro nos nossos procedimentos aí de obra. A gente tinha uma norma, ou algumas normas, a norma 6136 para blocos de concreto, a 15270 para blocos cerâmicos, porém não era claro qual que era o controle que eu tinha que fazer para receber os blocos em obra. Os fabricantes entendiam que essa norma, por exemplo, 6136, era para o controle dos blocos em fábrica, para controle lá da fábrica. A obra, às vezes, entendia que essas normas eram também aplicáveis à obra. Isso era uma confusão. Na realidade, não estava claro. Então, isso agora está claro. Essa norma, a 16868, parte 2, traz especificações claras para controle e recebimento de blocos ou tijolos em obra. Então, é isso que a gente comenta agora. Primeiro ponto, eventualmente, é possível dispensar o recebimento, os ensaios de bloco na obra, dentro das seguintes condições. Primeiro, a sua obra, o seu fabricante, precisa ter um controle certificado, né, por um certificador que seja acreditado pelo Inmetro. O FBK dessa obra, ou desse pavimento, pode ser, no máximo, 14 MPa. E é obrigatório, se você não for receber os blocos dentro das duas condições acima, que seja feito ensaio de prisma em todos os pavimentos. Tá? Eventualmente, a gente vai poder fazer a cada 2 pavimentos pela essa nova norma. Se você não recebeu o bloco, você volta a ser obrigado a ter prisma em todos os pavimentos. Então, eventualmente, alguém pode utilizar esse recurso, né? Essas são as condições para não ensaiar o bloco em obra. Você vai ensaiar o bloco em obra, tem uma outra novidade. A outra novidade é, para a obra, interessa precisão dimensional, interessa resistência à compressão. Outras propriedades dos blocos, absorção, área líquida, são importantes, né, como uma definição de propriedades. Porém, para o controle de obra, para a verificação aí, durante a execução, elas não são obrigatórias, são opcionais. Então, o controle de obra pede apenas ensaios de resistência à compressão e de precisão dimensional. Você não precisa fazer absorção nem área líquida no controle de obra. Tá? Então, essa é outra novidade, um outro detalhe. Bom, precisei fazer o ensaio de recebimento dos blocos em obra. Tá? Então, estão definidos aqui agora critérios claros para definição do lote. Quando foi definido isso daqui, o comitê pensou, isso foi uma grande discussão, né, e sempre de uma forma bem positiva, tentando chegar em algo razoável e adequado, e que fosse coerente com vários aspectos, levou em conta alguns pontos. Primeiro, a gente vai ter como referência para a definição do lote a área construída em planta. Então, a gente não está fazendo referência à área em elevação. A área de planta, simples de ser trabalhada, né? Então, tudo aqui, o lote é área em planta.
Depois, a discussão levou ao seguinte ponto. É diferente a gente receber blocos para um predinho de 4 pavimentos ou para um prédio de 10 andares ou mais. Então, o tamanho do lote ficou definido em função também de quantos andares existem acima do pavimento sendo controlado. Então, um prédio baixo, a gente vai ter de 0 a 4, né? Até 5 pavimentos, um prédio de 5 pavimentos, lá no primeiro andar você tem 4 andares acima. Então, o seu lote são 1.800 metros quadrados em planta. O prédio é um pouco maior, prédio até 10 andares. Então, o seu lote é maior, 1.200. Prédio maior ainda, 11, 12, 20 andares. Então, o seu lote máximo são 600 metros quadrados em planta. Basicamente, aí, né, como referência, talvez um lote aí a cada 2 pavimentos. Então, percebam que muda em função do número de andares que estão sendo construídos. E é claro que vale para o mesmo FBK. Você mudou a resistência do bloco, você zero o lote começa a partir do zero. É claro também que aquelas situações de obra, de repente mudou o fornecedor do bloco. Mudou o fornecedor do bloco, é um lote novo, né? Então, essa aqui é a definição para recebimento de blocos em obra. O número de exemplares é definido de acordo com a norma específica. Então, para bloco de concreto, vale o que está na norma 6136. Para bloco cerâmico, vale o que está na norma 15270. Porém, existe aqui algumas considerações. Considerações entre o que é lote de fábrica, o que é lote de obra. Tá? Então, eventualmente, o lote de obra pode ter mais um lote de fábrica. Tá? Então, vale o que está aí no item B. Se o lote de obra for formado por mais de um lote de fábrica, o número mínimo de exemplares deve atender o valor mínimo das normas específicas, slide seguinte, e também ser garantido, pelo menos, que o lote de obra tenha 5 exemplares de cada lote de fábrica. Então, se você recebeu, vai fazer lá um prédio pequeno, 4 andares, provavelmente o seu lote seria os 4 andares. Mas aí veio 2 entregas de lotes distintos da fábrica. Então, o seu lote são as 2 entregas, a sua amostra vai ter que ser, no mínimo, 10 exemplares, 5 de cada lote de fábrica. Tá? Então, existe essa especificação. Se você tem vários lotes de obra de fábrica para formar um lote de obra, pelo menos 5 exemplares de cada um. E vai ser aceito pelo valor característico. Então, você vai calcular um FBK muito semelhante ao que a gente fez ali para o FPK. Então, isso é recebimento de bloco, essas considerações todas. Aqui está as especificações das normas específicas. Então, se for bloco de concreto, um lote que tem até 5.000 blocos, a amostra de obra é 6 exemplares. Tá? Se você ler a norma, aqui vai estar escrito 9. Tá? Mas por que é 6? Porque 3 que estão lá na norma são para fazer ensaio de absorção, que não é obrigatório para a obra. Então, é sempre o número que está lá, menos os 3 de absorção, que não é obrigatório para a obra. Se o seu lote for entre 5 e 10 mil, o que está na 6136 são 11, tira os 3 de absorção, fica 8. Se for bloco cerâmico, a amostra é de 13 blocos. Argamassa e grout. Né? Argamassa e grout, o lote é definido pelos que for menor aqui. Então, o que for menor entre
600 metros quadrados em planta. Se seu FBK for até 6 MPa, até 2 pavimentos. Se seu FBK for maior do que 6 MPa, a cada pavimento e também a cada 2 semanas de produção. Então, esse é o seu lote, de onde você vai tirar uma amostra. E aí sempre tem aquela pergunta, pois isso não é pouco? De repente, a gente está construindo o edifício e, por algum motivo, mudou o meu operário e eu acho que ele está usando uma quantidade de água diferente, tá? Bom, então vale essa prescrição aqui em amarelo. Se você mudou qualquer procedimento no preparo, o seu lote zera. Se você está em dúvida, você mudou o cimento, você mudou o operário, você mudou a betoneira, o seu processo de preparo mudou. Então, é um lote diferente. Qualquer dúvida, acho que a obra precisa ter essa responsabilidade, qualquer dúvida, se o procedimento não está constante, é um novo lote. Tá? A mesma coisa vale para o grout. Eu tinha um grout e mudou lá o agregado do grout, ou agora ele está usando o aditivo e ele não usava. Mudou o lote zerou porque não atende o que está aí em amarelo. Tá? A matéria-prima não tem a mesma procedência, não tem a mesma dosagem, ou não tem o mesmo processo de preparo. Zera o lote. Uma questão colocada em relação ao grout é quanto ao controle sistemático. Existem várias formas de produzir ou receber o grout em obra. Pode ter silo, pode ser grout ensacado, pode já vir o grout pronto da usina, né? Chegar lá o caminhão. Algumas obras fazem controle sistemático, recebem da usina, chega lá o caminhão do grout e faz o controle sistemático, todo o caminhão é ensaiado. Isso não está na norma hoje, mas provavelmente entre nessa reunião agora da análise dos votos, uma observação que se você quiser seguir controle sistemático do grout de acordo com a norma 12655, que é a mesma de controle de concreto, você pode, desde que o lote e as prescrições sejam mais rigorosas do que está escrito aqui nessa norma. Tá? Então, se você tem um silo de grout, então você usa esse lote e faz a amostra, que está na sequência aí, de 6 exemplares. Você recebe o grout usinado. Então, se você quiser fazer o controle sistemático, ok. Tá? Então, existe essa nuance. Argamassa e grout, está aqui a definição do lote. Tá? Esses limites para você definir o seu lote máximo para controle de argamassa e grout. Claro que tem que ser a mesma argamassa, mesmo grout. Definiu qual é o seu lote, qual é a amostra. A amostra, tanto de grout quanto de argamassa, é de 6 exemplares, tá? Então, é uma amostragem parcial, grout também 6 exemplares, a não ser nessa ressalva aí colocada de você querer fazer controle sistemático, que seria mais rigoroso que isso, mas a base seria 6 exemplares. O grout você calcularia o valor característico, tá? Muito semelhante ao que a gente fez ali para o valor característico do prisma, né? E depende de como é que é produzido, talvez aqueles números φ sejam um pouquinho diferentes, um pouco melhores, se o teu processo de produção for melhor, mas valor característico. E a argamassa, a aceitação, a argamassa é o único material que a gente controla pela média, e aí vem da especificação da norma de argamassa. O critério é que a resistência tem que ser o valor médio maior que especificado em projeto e uma variação não superior a 20%, um coeficiente de variação não superior a 20%. E aí sempre vem aquela pergunta, mas a argamassa era 4, deu 10, eu tenho que derrubar a minha alvenaria, destruir?
olha, não vai ter problema, provavelmente, de resistência à compressão. Você pode ter algum problema de potencial de fissura, da argamassa ser muito rígida. Então, no caso do valor médio ser 1,5 vezes superior ao valor especificado em projeto, está muito acima do valor em projeto, a recomendação é você monitorar essa obra e ver se não está aparecendo fissura. Não está mandando você derrubar, mas está mandando você ficar ali esperto, né, observar se não vai ter alguma patologia pelo fato dela ser muito acima do valor especificado. Vamos em frente. Rápido exemplo, caracterização prévia de um edifício de 6 andares em blocos cerâmicos, onde eu tenho 2 tipos de bloco, um para o primeiro e segundo com 8 MPa, um para o terceiro e sexto com 6 MPa, uso a mesma argamassa, uso o mesmo grout para todos os pavimentos. Então, como é que vai ser a caracterização prévia aqui? Bloco cerâmico, minha amostra mínima são 13 blocos, então seria 13 blocos na caracterização prévia, tanto para 6 MPa, quanto para 8 MPa. Um pouco ruim de escrever aqui na tela, mas vamos chegar lá. A argamassa é um tipo só, grout é um tipo só. Então, são 6 corpos de prova de argamassa e 6 de grout. Então, é um tipo só. E o prisma seria essas combinações. 6 prismas oco. Prisma oco. Tanto para o bloco de 6 com argamassa que foi especificada também de 6 e o bloco de 8 com argamassa de 6. Mesma coisa seria para o prisma cheio, né, mais 6 com cada tipo de bloco mais o grout, se essa obra usou o recurso de grautear as paredes para aumento da resistência à compressão. Se usou, tem que fazer, se não usou, não tem que fazer. Essa seria a nossa caracterização prévia para este exemplo. Finalmente, prisma, qual que é o controle de prisma? Então, lembrando que o ensaio de prisma sempre é feito com argamassa sobre toda a face do bloco, e, eventualmente, a argamassa dispõe a argamassa só sobre as faces laterais. O prisma é sempre sobre toda a face do bloco. Prisma padrão, em cima, esse tipo A aí, sobre toda a face do bloco, todo ensaio de prisma é feito assim. O prisma pode ser oco, pode ser cheio, tem aí um slide mostrando isso. Vamos lá. Primeira pergunta, isso também era uma questão aí colocada pelo meio produtivo, né? Pô, sempre eu tenho que moldar meu prisma na obra e depois transportar para o laboratório, isso dá problema, às vezes quebra, o cara não toma cuidado, não posso moldar no laboratório. Então, essa norma responde isso. Você pode fazer isso dentro de um critério. Qual que é o critério? Você vai retirar os materiais na obra. A argamassa, o bloco, eventualmente o grout, você vai lá na obra, colhe, manda para o laboratório. O laboratório vai construir os prismas, vai moldar corpos de prova de argamassa, vai moldar corpos de prova de grout. A obra também tem que moldar corpos de prova de argamassa e corpos de prova de grout. Hora que for ensaiado o grout e a argamassa, para valer o prisma do laboratório, o resultado da argamassa e do grout de obra tem que ser, no mínimo, 90% do resultado de argamassa e de grout que foi feito no laboratório. Então, esse é o critério para você mandar os materiais para o laboratório, construir e ensaiar o prisma lá. Depois tem 2 pontos interessantes. Primeiro ponto é em relação àquela obra que são vários prédios, são 20 prédios aí de 5 pavimentos. Acontece empreendimentos desse tipo. Vou ter que ficar fazendo sempre aquele ensaio de prisma, sempre o mesmo bloco, a mesma argamassa, sempre tenho que fazer. Na norma atual tem lá um critério que era um pouco confuso, um pouco difícil pelo próprio processo de produção. Essa norma traz um critério bastante simples. Se for o mesmo bloco, a mesma argamassa, e tem lá um critério de tempo também na definição do lote, depois que você fizer
4 lotes e o seu coeficiente de variação não passou de 15%, mesmo bloco, mesma argamassa, tem um critério lá de tempo, que se não me engano são 1 ano, a gente vai ver na sequência, você não precisa fazer mais ensaio de prisma. Tá? Você continua fazendo ensaio de bloco, de argamassa e de grout, desde que esses materiais atendam às especificações de projeto, desde que você já tenha feito 4 lotes de prisma e esses lotes não tenham dado coeficiente de variação acima de 15%, você não precisa ensaiar mais o prisma nesse empreendimento. Se a argamassa não passar, o grout não passar, aí você tem que voltar a ensaiar o prisma. Tá? Então, a recomendação que está escrito aí é sempre construir o prisma, deixar lá ele guardado na obra, mas não ensaiar. Se precisar, a argamassa não passou, você vai lá e ensaia, né, dentro desses critérios aí todos colocados. O outro ponto que existe é obras de menor exigência estrutural. Tá? Então, a especificação que tem aqui é muito simples. Se o projeto especificar um valor de prisma, sei lá, o prisma é 1 MPa, e o resultado do prisma na caracterização prévia é o dobro do resultado que o projeto pediu. Tá? Então, assim, o valor de projeto é só 50% do resultado real. Então, nesse caso, você não precisa fazer ensaio de prisma nessa obra. Isso vai ser possível em pequenas obras, casa-terra, sobrado, que geralmente a gente tem folga no resultado de prisma. Tá? Edifícios mais altos, você não tem folga. Você não vai ter lá um prisma que você especificou de 15 MPa, num edifício aí de 20 andares, você vai achar um prisma de 30. Não vai, impossível. Mas pequenas obras, sim. Então, em pequenas obras, eventualmente, a gente consegue dispensar o ensaio de prisma, desde que o ensaio dê o dobro do especificado em projeto. Aqui está a definição de lote de prisma, que eu tinha comentado. Lote de prisma é o menor desses valores. 600 metros quadrados em planta, 2 pavimentos, se você fizer o recebimento de blocos, ou a cada pavimento, se você não fizer o recebimento de blocos, naquele comentário que a gente falou no começo. Sempre mesmo bloco, mesma combinação de materiais. Aqui o tempo que eu tinha falado era realmente 1 ano de produção, e de novo, mesmo procedimento, mesmos materiais. Mudei minha equipe, mudei a argamassa, alguma coisa aconteceu, o seu lote 0, começa tudo de novo. A amostra é, por definição, 6 exemplares. Se a norma quiser, pode fazer até 3. Tá? Então, dentro daquele lote, 1 ou 2 pavimentos, o padrão é fazer 6. Se você quiser fazer 3, ok. Porém, até o exemplo que a gente fez, vai ser mais rigoroso o cálculo. Então, você vai conseguir usar menos exemplares só em obras pequenas que você tem mais folga. Na prática, é isso. Você vai aceitar, sempre que você tiver o ensaio de prisma, pelo valor característico do prisma. Naquelas obras em que não precisou mais ser feito o resultado, o ensaio de prisma, né, seja porque tem pouca exigência estrutural, seja porque é um conjunto de vários prédios e você já fez 4 lotes com menos de 15% de variação, aí o critério é receber o bloco, a argamassa e o grout. No caso de não atender, isso aqui vale para qualquer estrutura, você revisa o projeto, você faz contraprova, você faz reforço, etc. Mas o critério para aceitar em relação à resistência está descrito aí. Tá? Então é isso, eu não vou fazer esse exemplo, eu vou deixar para vocês fazerem em casa, né? Brincando aqui com o professor, mas se a gente fosse fazer aquele mesmo controle agora do mesmo edifício, mas durante a obra. Tá? Então, se o pavimento tivesse 300 metros quadrados, tá? Teria que definir ali qual que era o lote para argamassa e para o grout, provavelmente aquelas 2 pavimentos com bloco até 6, a cada pavimento com bloco até 8, só voltar a levar os critérios. O lote para receber blocos, então, teria 2 pavimentos com bloco de 8, são 20 mil,
blocos, primeiro e segundo pavimentos, bloco de 8, provavelmente um lote só, 13 exemplares. Do terceiro ao sexto, 40 mil. O lote da norma de bloco cerâmica, 35 mil o máximo, então seriam 2 lotes. Esse seria o exemplo. Vou deixar para vocês fazerem em casa, fazerem aí um exercício. E era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado. Eu acho que agora a gente passa para as perguntas, certo, Davidson? Sim, Guilherme, muito obrigado aí pela apresentação. Quero também aproveitar e parabenizar toda a equipe aí que trabalhou nessa revisão da norma, né? Foi maravilhoso o trabalho de vocês. A gente vê a qualidade das colocações, né? Também a forma orientativa que a norma está. Sabe, Guilherme, eu acho que a grande característica que eu tenho visto nessa norma de alvenaria é ela ser justamente como que um guia. Ela fica bem melhor. Deixa eu colocar aqui para a gente, assim fica mais fácil, né? A gente nota como essa norma, ela ficou didática, né? Ela serve realmente de um guia para o construtor, né? Nessa parte de controle e execução. Há muitas dúvidas relacionadas à execução, a gente nota também, mas muito mais dúvidas ainda quanto ao controle, né? Como é que eu posso ter esse controle de lote, como é que eu visualizo, né, caso eu tenha um problema, o que eu vou ter que recuperar, ou o que eu vou ter que dar atenção, né? O que você tem enxergado na visão dos, não sei se você tem tido alguma experiência com os construtores, que tipo de dúvidas você vê assim que ainda eles têm norma de conhecer mais sobre isso? Qual que você tem visto que a gente pode esclarecer melhor, que precisa de mais esclarecimento? Em relação ao controle, Davidson, em relação ao controle, a gente procurou responder aí, até pela experiência nossa aí de participar em consultoria, alguma coisa, responder as questões colocadas, né? Então, algumas delas, aquela questão de conjuntos com vários edifícios, né? Um critério para você não ficar repetindo o ensaio de prisma. O que estava, que está hoje, né? O que vai mudar daqui a pouquinho, era interessante ter uma base ali conceitual bem forte, foi estudado, porém era difícil pelo próprio tempo do processo. Então, isso foi alterado num outro critério bem mais simples. Os pontos colocados, né, de qual que é a definição do tamanho do lote de blocos, não estava claro, definição de fazer ou não prisma no laboratório, a definição do próprio cálculo do valor característico, são esses alguns pontos aí que foram alterados, tentando aí melhorar os nossos processos, né, baseado na experiência aí de todo esse setor aí, alvenaria estrutural. E a gente vê exatamente esses pontos, você que está nos ouvindo, você que é construtor, você que é projetista, essas questões da norma, elas podem sempre ser avançadas, né? Sempre importante a participação de todos os profissionais, para tornar as normas cada vez mais práticas, né, didáticas aí, que esse foi o grande enfoque. Agora, nessa linha, Guilherme, fala um pouquinho para a gente, você comentou, né, mas definição, por exemplo, no caso do prisma grauteado, quem é que define a necessidade ou não de ensaio exatamente, né? Quem está na obra, gerente de obra, projetista, como é que funciona isso na prática? Tá bom. Então, a resistência do grout e do prisma grauteado é importante por 2 fatores, né? Para você aumentar a resistência à compressão da parede, que geralmente é aquela situação que são vários grautes ao longo da parede. E aí o resultado do prisma é importante. A resistência do grout é importante também quando você tem alvenaria armada, né? A aderência ali da armadura com grout, do grout com o bloco, vai depender da resistência do bloco. Mas outras coisas, cheio de trabalho para fazer, todo dia esse computador com problema. Que é um mau computador. A lógica você precisa fazer ensaio de prisma quando a alvenaria for dimensionada com grautes, né? Grautes para aumentar a resistência à compressão. Quem vai poder definir isso vai ser o projetista, né? Acho que o projetista tem que falar
neste pavimento é necessário ensaio de prisma grauteado, porque lá naquela parede X4, eu, no meu dimensionamento, verifiquei a compressão considerando o grout. Então, entendo que é o projetista quem define isso. Se não está definido, então tem que fazer na dúvida, né? A não ser que seja muito claro que você tem só aqueles grouts de canto, mas a rigor, acho que a relação é o projetista ali dizer eu não considerei ou considerei. Sim, sim. Guilherme, grande abraço, Guilherme, você que está contribuindo com a sua colocação, né, Guilherme Andrade, grande especialista aí da alvenaria estrutural, amigo também. Ele está colocando para a gente aqui uma questão importante, no caso 5 exemplares que você mencionou, para a gente calcular a FBK, né, até por enquanto a gente tem aquela restrição de idade máxima e mínima entre eles, de até 5 dias. Isso mantém? Se mantém na norma aí? Eu acho que o que o Guilherme está perguntando seria para definir o lote de fábrica, né? Então, se eu conseguir entender, se os blocos foram fabricados aí com uma diferença de mais de 5 dias, já está definido que são 2 lotes de fábrica. Então, teria isso mesmo. ser Seria 5 de cada, um de cada lote. Ou seja, então vai se manter essa ideia, né? Na realidade, a gente não entrou, né, nessa dinâmica, né? Essa é uma dinâmica de fábrica. Então, isso está definido em 6136, exatamente. Como definir o lote de fábrica. Se são 2 lotes de fábrica, então pode ser um lote só de obra, porém com 5 exemplares de cada lote de fábrica. Então, um lote só com 10 blocos sendo ensaiados. Isso, excelente. Carlos está perguntando para nós aqui se é sempre necessário que os blocos tenham uma resistência à compressão dos blocos do mesmo pavimento. E como que se faz o controle desses blocos? É uma questão, assim, reincidente, né, Guilherme? Essa questão essa discussão das canaletas, como medir isso, como que a comissão entendeu isso? Como é que a gente está? O que você pode comentar para a gente? Isso está muito claro, que as canaletas tem que ter a mesma resistência do bloco. Acho que isso está escrito na norma até. Sim. Essa foi uma discussão. Guilherme, você vê? Uma discussão grande, né? Mas se eu não me engano está escrito. Essa foi uma discussão que a gente teve lá quando fez aquele projeto da BCP, do Manual de Parâmetros para Projeto, e aí foi uma reunião grande, 10 projetistas do Brasil inteiro. Isso foi considerado, e muito assertivo, sim, tem que ter a mesma resistência do bloco. Nisso a gente cai naquilo que você colocou muito bem, para recebimento, né, dos componentes, onde você vai priorizar o fabricante certificado. Esse é o concreto, né, da canaleta, que é o mesmo concreto do bloco. Pela geometria não dá para a gente simplesmente, né, ir lá e ensaiá-los, né, os resultados pela geometria eles podem dar bem dissonantes, mas na verdade o processo de fabricação, né, o concreto, ele tem que ser exatamente o mesmo. Isso só se dá num processo que seja bem, que tenha controle. Daí Sim. Prioriza, né, justamente os produtores que têm o controle. Sim. Que é a nossa linha. Eventualmente alguém pode fazer uma checagem disso, né? Sim. Tem que entender. E ainda dentro dessa questão dos ensaios, né? A gente molda o prisma na obra ou no laboratório? Você comentou isso, mas dúvida, né, que surge nessa linha. Então, foi definido um critério. Você pode mandar o laboratório, colhe, ou a obra manda para o laboratório os materiais que estavam na obra. Você molda argamassa e grout também no laboratório e na obra. E o argamassa e grout, a resistência tem que bater, né, com uma tolerância ali de 10%. Ou seja, o que deu na obra tem que ser, no mínimo, 90% do que deu no laboratório. Sim. Isso que você garanta que é o mesmo grout, é a mesma argamassa, tendo certeza que é o mesmo bloco, né? Porque o bloco não tem como mudar. O argamassa e grout que vai ter ali um preparo que pode alterar alguma coisa. Exatamente. Sabe, Guilherme, tem muita gente que está acompanhando Todos pela Construção, vários empreendedores, né,
construtores, como que você acha que esses pequenos construtores podem fazer bom uso, né, a seu favor, dessa norma que foi criada? O que a norma pensou nessas questões das pequenas construções de alvenaria estrutural, né? Tem vários recursos ali para... Isso foi muito pensado, essa questão, né, de, entre aspas, né, grau de folga. Não vou falar nem grau de importância, acho que seria inadequado, mas assim, a folga que você tem entre a resistência prevista e a resistência necessária. Então, pequenas obras, casa-terra, sobrados com blocos de resistência elevada, e geralmente um bloco com a mínima qualidade tem uma resistência elevada para uma casa ou para um sobrado, você consegue não precisar do ensaio de prisma, tem menos ensaios sendo feitos. Você percebe que os lotes são maiores em pequenas construções, né? Um lote de argamassa para bloco até 6 é um tamanho, para bloco até acima de 6 é outro. Então, essas pequenas construções estão contempladas com critérios aí que são distintos quando você tem mais folga de resistência. Em vários pontos isso é contemplado. Excelente. Guilherme, a gente nota a importância de nós usarmos a norma a nosso favor, a favor da construção de uma forma técnica, é realmente a forma mais econômica e mais segura de nós construirmos, né? Quero agradecer muito as suas considerações, a sua presença aqui, mais uma vez a sua dedicação em coordenar esse trabalho, né, que foi brilhante. Eu considero, conhecendo tantas normas aí, né, que essa filosofia de tentar na norma de alvenaria abraçar ou abranger, né, construções de maior porte, construções de médio e pequeno porte, assim como tentar ser um manual do controle, da execução e do projeto, são um diferencial desse trabalho, viu? Parabéns aí a todos, quero agradecer mais uma vez você aqui conosco, né, a Universidade Federal de São Carlos também, através de você, quero agradecer também a todos que participaram. Você quer fazer as últimas palavras aí, as saudações finais? Não, só agradecer também o convite, Davidson, da Alicerdo, do Sebrae, aí de vocês, por estar possibilitando aí essa reunião. Espero ter atendido aí. Muito obrigado. Com certeza, né? Muito obrigado mesmo. Muito obrigado a você que esteve conosco. E essa é uma iniciativa, Todos pela Construção, da Eto Soluções, da Construliga e Sebrae Nacional. Continue conosco ainda hoje com mais conteúdos daqui a pouquinho, às 11 horas. Até mais, até breve. Grande abraço a todos. Um abraço.